Então, este painel vai tratar da Síndrome do Impostor e o mesmo é constituído por três oradoras e uma moderadora. A nossa primeira oradora é Bárbara Posse, uma psicóloga clínica e do trabalho, gestora do projeto Recomeçar e criadora do projeto Piscina Água. Depois temos também a psicóloga Beatriz Caetano, que é uma psicóloga clínica, mestre, júnior na Dorial de saúde mental e divulgadora de saúde mental. E como última oradora temos a psicóloga Vânia Guiomar, peço imensa desculpa, que é psicóloga mestre, especialista em Psicologia da Educação, Clínica e da Saúde, supervisora OPP com prática em MDR, hipnose, clínica e coaching psicológico. E como moderadora da nossa sessão temos a psicóloga Filipa Silva, que é psicóloga clínica e da saúde, coach profissional, formadora certificada, autora, CEO e diretora clínica da Transformar, à qual eu vou então passar a palavra para começar a moderar a nossa sessão. Espero que todos gostem muito. Obrigada, Mafalda. E obrigada a todos e todas as que se vão juntar a nós e eventualmente ver esta sessão depois também em diferido. É um prazer estar aqui com a Bárbara, com a Beatriz e com a Vânia. Temos aqui um painel composto por profissionais de saúde mental e é também uma oportunidade para todos aqueles que nos vão ouvir também poderem ter este contacto mais próximo com três mulheres, três seres humanos que antes de qualquer outra coisa são exatamente pessoas. E, e assim, uma forma muito sucinta, como vamos estar aqui também a falar sobre vulnerabilidade, que é algo aqui assente na linha também da Síndrome do Impostor, queria dar aqui a oportunidade a todas, à Bárbara, à Beatriz e à Vânia, de muito sucintamente falarem um bocadinho sobre o vosso percurso académico e profissional e se calhar até darem aqui o mote de que, olhando para trás, em que momentos é que podem ter sentido aqui a síndrome do impostor a vos visitar em termos de percurso académico ou até percurso profissional, e acho que isso nos pode aproximar aqui a todas. Por isso, não sei se aqui alguma das três queira começar, senão também posso aqui, se calhar, começar pela Bárbara, se começarmos aqui por ordem alfabética e depois vamos aqui mudando. Ok. Bárbara, Conseguem-me ouvir bem? perfeitamente. Sim. Então, obrigada, Filipa. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer aqui o convite. Acho que é incrível falar sobre saúde mental, ainda por cima no ensino superior, e na transição aqui para a vida laboral, sendo que eu passei por isso há tão pouco tempo. Portanto, é sempre aqui algo que eu tenho muito presente. Então, eu estudei Psicologia, licenciei-me em Psicologia pela Universidade da Lusíada do Porto. Depois decidi aqui tirar um mestrado europeu em Psicologia de Trabalho, Organizações e Recursos Humanos. Acho que surge aqui o primeiro grande alerta de síndrome de impostor. Acho que é muito bom a Filipe ter pedido aqui para nós sermos aqui um bocadinho vulneráveis. Porque estamos a falar de um mestrado que é então dado em três países diferentes, Espanha, Itália e Portugal, é dado tudo ao mesmo tempo. E de repente eu vejo-me com pessoas que já têm imensa experiência na área, pessoas que já tinham artigos publicados, pessoas que já sabiam de tudo o que nós estávamos a falar e eu de repente estava ali com 21 aninhos, não percebia nada do tema, ainda estava a descobrir o que era a psicologia do trabalho em Portugal, então começou ali a surgir um bocadinho esse síndrome de impostor e da fraude de eu se calhar não estou bem aqui, este não é bem o meu lugar, portanto foi uma desconstrução durante esses 2 anos. No final, então, do meu mestrado, fiz aqui o meu estágio de entrada para a Ordem, fiz aqui para a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para quem não está aqui acostumado aqui ao OPP, é então aqui a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nós, para exercer Psicologia em Portugal, temos de ter uma licenciatura, um mestrado, fazer um estágio para a Ordem, e depois desse estágio ser aprovado é que nos é dada aqui uma célula que nos permite exercer. Sem essas componentes todas, nós não podemos exercer Psicologia em Portugal. E fiz esse meu estágio aqui na área dos recursos humanos, porque a psicologia de trabalho em Portugal, infelizmente, ainda é muito virada aqui para a gestão de RH, e de repente surgiu aqui a ideia de não é bem aqui que eu tenho que estar, não é bem isto que eu quero fazer, portanto, vamos mudar aqui o percurso. Tirei uma especialização avançada em Psicologia Clínica da Saúde. Nisto surgiu aqui realmente o interesse de, ok, se calhar é uma área que eu gosto mais e que me estou mais que me relaciono melhor. Criei o Piscina Água, que é aqui um projeto de psicoeducação com pais e atletas de um clube de natação, porque eu fui atleta de natação durante muitos anos,
E uma coisa que os meus pais sempre disseram era: eu levava-te ao psicólogo, mas ninguém me dizia como é que eu lidava com uma filha que tinha X perturbação. Portanto, achei que isso era aqui um bom ponto para se pegar. No meio disso tudo, entro noutra especialização avançada em terapias cognitivo-comportamentais e surge aqui uma oportunidade de repente gerir um projeto de inovação social que é financiado pelo Estado e pela União Europeia, eu ser gestora, implementar, fazer tudo o que é aqui a base de um projeto, coisa que eu nunca fiz, decidi aceitar, mas alerta síndrome do impostor outra vez, o que é que eu estou a fazer com 23 anos? A gerir tudo, a falar com o governo, a falar com a União Europeia, a tentar convencer pessoas aqui a aderir ao projeto. Portanto, também tenha sido aqui uma experiência para mim arriscar neste novo campo que agora é muito mais a psicologia mais social e comunitária. Também aqui continuo a fazer uma prática clínica e olhando sempre um bocadinho o que acontece no trabalho. Mas acaba por ser aqui um tema que é presente na minha vida, acredito que seja presente na vida das minhas colegas e, portanto, acho que é aqui um bom tema para nós falarmos e para discutirmos hoje, porque está na vida de toda a gente praticamente e tem que ser discutido. Sem dúvida. Obrigada, Bárbara, pela tua intensidade e pela vulnerabilidade. Acho que começamos logo aqui um bocadinho por aí também por desconstruir às vezes estas partes de vergonha que nós temos quase como se tivéssemos dúvidas ou se tivermos dúvidas em algum momento sobre o nosso valor, então isso já é um indicador de que se calhar não somos assim tão competentes ou não somos assim tão arrumadas na nossa cabeça e a verdade é que será estranho que alguém aqui presente, independentemente da sua idade, da sua origem, cultura, história de vida e escolhas que estejam a fazer em termos académicos e profissionais, será estranho numa componente académica, desportiva, social, que não tenham em algum momento, com alguma intensidade menor ou maior, sentido estas dúvidas de será que eu vou ser gostada ou gostado? Será que eu vou ser aceito? Será que eu sou suficientemente boa? Será que eu sou suficientemente competente? Será que eu sou suficientemente bonita? Ou A, B, C? Estas nossas caixas de muitas categorias que nós temos. Obrigada, Bárbara, pela aqui autenticidade. Beatriz, aqui neste Olá. comboio, então, de vulnerabilidade, queres nos falar assim sucintamente sobre o teu percurso académico e profissional e assim, se houve ou não apontamentos de síndrome do impostor? Claro que sim. Então, boa tarde a todas. É um gosto enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, e obrigada a toda a gente que está aqui na sessão para nos ver hoje e ouvir falar sobre este tema que, é muito pouco falado, portanto, estranhamente, é um tema tão presente em tanta gente e é tão pouco falado. Mas pronto, antes de passarmos para aí, então, o meu nome é Beatriz Caetano. Um, Fiz o meu curso portanto, a licenciatura em Psicologia e também depois o mestrado em Intervenções Cognitivo-Comportamentais na Psicologia Clínica da Saúde na Universidade de Coimbra. Terminei em 2024 e agora estou aqui, como a Bárbara estava a referir, portanto, nós temos de fazer aqui o nosso estágio para a Ordem dos Psicólogos e, portanto, é nesta fase que eu me encontro. Estou numa clínica, na Clínica do Orial, que é uma clínica de internamento para pessoas que têm problemas com consumos de substâncias e aqui também outro tipo de psicopatologias associadas aqui a estes consumos. Também trabalhamos, por exemplo, com pessoas com perturbações da personalidade, perturbações de comportamento alimentar, portanto, tudo aqui neste grau assim mais severo, digamos assim, que seja considerado suficientemente severo, vá para internamento ou que precisem de um desligamento aqui da vida pessoal e de se recentrar um bocadinho no internamento. Pronto, para além disto, portanto, deste estágio e antes disto, eu fiz outro estágio, portanto, é o estágio curricular, o estágio que nós fazemos para terminar o mestrado. Fiz aqui na área da saúde mental no ensino superior, portanto, fiz nos SASUC, que são os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, e, portanto, aqui eu interagi muito com muitos estudantes, e, portanto, foi o meu trabalho mais a fundo com jovens adultos estudantes. Um, Ao longo de todo este meu processo, claro que sim, tive muitas vezes este síndrome de impostor aqui presente, portanto, e sinto que tenho todos os dias um bocadinho, não é? Até, inclusive, eu vou partilhar para este painel, eu tenho síndrome do impostor, portanto, ó, fico-me sempre a questionar, mas será que eu vou falar bem disto? Será que eu sou suficientemente boa para isto? Será que, porque é que se calhar enganaram-se, encontraram ali perdida no LinkedIn? Pronto, portanto, isto está sempre presente comigo e cada vez mais que aprofundo o meu conhecimento na síndrome do impostor, mais eu dou relate, né, como nós dizemos. Portanto, mais eu me identifico, mais coisas eu
encontro, com as quais me identifico, mas pronto, é um gosto para mim estar a falar sobre isto e acho que é muito bom quando nós temos esta capacidade de perceber que, ok, somos psicólogas, mas como disse a Filipa, nós somos seres humanos e, portanto, não é por estarmos a estudar psicologia ou por sermos psicólogas ou, não é, que não temos também estas dificuldades. E acho que o bom disto é que nós, para darmos consultas, para ajudarmos o outro, também temos que ter um bocadinho experiência, não é, nas coisas e só assim é que compreendemos, no fundo, o outro e é muito bom nós termos também, claro que QB, não é? Mas passarmos um bocadinho por isto e conseguirmos ter connosco esta amabilidade e de sermos capazes de nos colocar em posições de vulnerabilidade para depois conseguirmos ajudar o outro. Portanto, acho que sim, acho que é isto. Não sei se me esqueci de alguma coisa, mas depois também. Obrigada, Beatriz, obrigada e obrigada por, Obrigada. por essa, lá está, essa autenticidade. Eu, em janeiro deste ano, só para quem não saiba, lancei um livro precisamente A Síndrome da Impostora, no feminino, porque a prevalência de síndrome do impostor tende a ser um pouco superior, pelo menos em função das investigações nas mulheres, embora, abrindo parênteses, se calhar estes dados também podem estar eventualmente um bocadinho enviesados pela cultura do silêncio masculino, mas ainda assim, e portanto neste livro, A Síndrome do Impostor, falando sobre o que é e sinais e como é que se pode ultrapassar e estratégias que podemos implementar, tudo aquilo que vamos aqui ver hoje também no nosso workshop, curiosamente, Posso só dizer Beatriz. aqui uma Sim, coisinha sim. sobre isso, porque eu achei isto fantástico, porque eu trabalho aqui na clínica, não é, na D'Oréal, Hum, e uma das minhas utentes já andava há imenso tempo com um livro sobre a síndrome da impostora, e eu quando vi aqui o painel eu fiquei, eu conheço esta cara, e eu ando com engraçado. aquele livro, portanto foi toda uma coincidência, mas pronto, Sem só queria dúvida. partilhar Que porque é giro, muito que giro, muito giro. giro. Sim. Coincidência boa, Beatriz. Não, sem dúvida. E eu no livro, eu falo sobre a minha história, que, ou seja, eu acho que em saúde nós não nos vamos identificar com tudo, mas eu concordo com a Beatriz. Acho que o lugar da vulnerabilidade é sempre um lugar bom, mesmo que eu trabalhe com toxicodependência, por exemplo, e nunca tenha estado nesse lugar, manter-me vulnerável e manter-me humilde e trazer depois esta gentileza para com as minhas vulnerabilidades permite-me depois criar ali uma conexão humana, mesmo que seja com uma problemática que eu pessoalmente nunca lidei. Mas no livro eu falo sobre a minha história com a síndrome de impostor e o que é que funcionou comigo para regular este volume e, portanto, às vezes é mesmo isto, é nós termos também a coragem de nos vulnerabilizar novamente, sem culpas e sem o síndrome da super-heroína, esta capa mágica da psicóloga e da profissional de saúde mental que aqui não assiste fragilidades, nem medos, nem ansiedades, nem noites mal dormidas, quando naturalmente isso é completamente ilusório. Obrigada, Beatriz. Vânia, para terminarmos esta tríade de partilhas autênticas e vulneráveis, queres-nos falar um bocadinho Sim. sobre aqui um apontamento aqui do teu percurso e se esta síndrome já te bateu à porta ou não? Já, claro que já, como todas, não é? Todas e acho que toda a gente. Quem diz que não, acho que não corresponde com verdade. Então, o meu nome é Vânia Guiomar. Antes de mais, agradeço o convite. Acho delicioso estarmos aqui a refletir em conjunto, não é? Sobre um tema que ultimamente tem sido mais falado, não é? E de facto, eu também já li o livro da Filipe, é dos poucos em português, não é? Que nós temos também sobre o síndrome da impostora. E é delicioso estarmos aqui a falar sobre estes temas e a tentar desmistificar, normalizar, acho que é muito importante. Então, eu sou psicóloga desde 2006, inicialmente licenciada em Psicologia Educacional e Reabilitação, depois mais tarde fiz então mestrado em Psicologia da Saúde e comecei-me a dedicar, para além da psicologia escolar, que trabalho no Ministério da Educação desde essa altura, 2007, comecei-me a dedicar também à prática clínica em 2010. E ao longo do tempo fui lidando naturalmente com várias pessoas que tinham estes conjuntos de crenças, mas que eu também me revia em vários momentos, não é? Sobretudo em situações novas, desafiantes. Até porque eu sou uma das pessoas, das muitas, não é? Que tem aqui aquele traço de perfeccionismo, e então isso de alguma forma também nos predispõe de uma forma particular à questão do síndrome do impostor, não é? As crenças de sucesso, não é? E aquilo que às vezes conseguimos ou não fica aqui meio tremido. E depois tenho também alguma tendência, embora não sendo um processo consciente, depois, mais tarde, reflito e percebo que sim, não é? Tenho aqui alguma tendência, às vezes, para alguns processos de autossabotagem, não é? Que também é muito comum na síndrome do impostor. Portanto,
como todas nós também passo por isto, sobretudo em situações novas, num ajustamento, não é? Em que questiono em mim, será que sou capaz, será que consigo, não é? Há pouco tempo passei por uma situação de mobilidade, nos cuidados de saúde primários, porque a psicologia clínica e da saúde, de facto, é uma área que me apaixona muito. E naquela altura também de uma forma particular, e apesar de já fazer a prática clínica há muitos anos, mas ali era um contexto diferente, não é? E em que as minhas crenças, as minhas expectativas também tremeram um bocadinho, e aquela questão, será que sou capaz, também esteve ali, não é? De alguma forma muito, muito presente, não é? Portanto, sou uma pessoa muito curiosa, e às vezes o facto de nós termos interesses dispersos, não é? Também nos leva a questionar depois se estaremos suficientemente à vontade nos vários domínios para, não é? E isso leva-nos ao estudo permanente, às vezes até de uma forma excessiva, não é? Algum burnout, vá lá, académico também nos predispõe a isso. Portanto, acho delicioso estar aqui e acho muito importante também falarmos e normalizarmos destas crenças. Nós, tal como a Filipa falava e as outras colegas, somos pessoas, passamos muitas vezes por isso. E eu acho que até com uma dupla exigência, não é? Porque a sociedade vê em nós sempre modelos de atuação, como se nós tivéssemos as ferramentas para tudo. Há aqui depois uma expectativa social que muitas vezes também influencia a forma como nós respondemos e a nossa estabilidade emocional também. Portanto, passamos muitas vezes por isto, sim. Sem dúvida. Obrigada, Vânia. Pronto, acho que temos aqui um conjunto de pessoas, antes de serem profissionais de saúde, todas elas bastante humanas e com esta autenticidade. Só aqui para ter uma noção, e queria que usassem agora o chat, muito rapidamente, para quem é que é claro o que é isto do síndrome de impostor, ou se quiserem no feminino, síndrome da impostora, que basta colocarem no chat sim, é claro, ou não, não é assim tão claro. Já ouvi falar sobre isto, mas não é claro exatamente o que é que isto é. Escrevam só no chat para quem nos está a ouvir sim, é claro ou não, não é assim tão claro, porque é isso que vamos clarificar. Como é que nós definimos? A Marta diz-nos que sim, que é claro, porque às vezes falamos e usamos conceitos que a verdade é que às vezes quase temos vergonha depois de dizer, pois eu já ouvi falar, mas na verdade não sei assim tanto, ou concretamente, ou não sei explicar. Pronto, sim, não é muito claro, sim. Pronto, temos aqui algumas respostas mistas, não há respostas certas nem erradas, temos todos pontos de partida e são todos pontos muito legítimos, mas se calhar só para partirmos nesta sessão do mesmo ponto, a síndrome do impostor, antes de mais, não é um diagnóstico em termos de patologia, portanto, não é ainda, se calhar, poderá evoluir, tal como outras perturbações psicológicas. Para terem uma noção, por exemplo, a perturbação de comportamento alimentar, a voracidade alimentar, começou por ser, lá está, um comportamento alimentar alterado e hoje em dia é reconhecidamente uma das perturbações do espectro dos distúrbios de comportamento alimentar. Portanto, muitas vezes em termos de funcionamentos psicológicos, nós começamos por observar efetivamente alguns desvios e depois, só anos mais tarde, é que há robustez suficiente e significativa para integrarem estes dicionários de saúde mental ou as classificações de doença psicológica. Portanto, é no fundo mais uma manifestação, um padrão de pensamento, nós não podemos dizer que é uma doença psicológica, mas que é um padrão de pensamento que realmente nos coloca sempre demasiado em causa. E há sempre muito essa pergunta que nos fazem a todas nós profissionais de saúde, que é, mas qual é que é a diferença entre uma insegurança saudável e a síndrome do impostor? Realmente todos nós, à partida, vamos nos colocar em causa, aqui e acolá, ainda bem que assim é, precisamos de alguma dose de autoquestionamento, mas ir-nos colocando em causa no sentido de, será que estou suficientemente bem preparada para esta formação? O que é que posso fazer? Vem de um lugar de liberdade, vem de um lugar até de brio e vem com uma leveza e entusiasmo que não me vão levar a dizer que não a uma oportunidade, se calhar vão-me levar a preparar suficientemente bem para ela. Outra coisa é quando este questionamento se torna muito intenso e corrosivo e vem de um lugar de medo e não de um lugar de liberdade e que de base já me condicionam porque fazem-me sentir que por mais que eu me prepare para qualquer coisa, eu nunca vou sentir que fui suficientemente adequada. Portanto, eu nunca vou ter esta sensação de merecimento
E daí nós dizermos que a síndrome do impostor é muito este padrão de pensamento e também de experienciação emocional que está permanentemente a nos colocar de um lugar de insuficiência, portanto nunca nada chega. E se calhar ia exatamente aqui, Vânia, e continuando aqui contigo, depois já passando aqui rodando, que sinais é que tu destacas, sobretudo sinais, comportamentos, quer de um ponto de vista cognitivo, quer de um ponto de vista, lá está, mais emocional, comportamental, que tu podes destacar de que poderão ser indicadores de que alguém estará a viver naquilo que é sobre esta síndrome do impostor, poderá estar a ser afetado por esta manifestação psicológica. Na minha perspectiva, uma das questões que é mais visível é através das crenças, dos pensamentos e daquilo que é partilhado, não é? Das verbalizações de não consigo, não sou capaz, muitas vezes de um evitamento, não é? Porque normalmente a pessoa que tem o síndrome do impostor evita o envolvimento, evita colocar-se à prova, não é? Há aqui muitas vezes uma procrastinação também, um adiar consecutivo de determinadas tarefas e desafios, porque de facto há esta insegurança nata, será que sou capaz? Não é? E isto muitas vezes embora nas crenças nós não consigamos observar, mas o evitamento, o comportamento, isso sim, as verbalizações, os comentários que muitas vezes a pessoa faz e partilha, não é? Isto é algo que sim, que nós devemos estar atentos e que de alguma forma às vezes até temos que questionar, porque nem sempre as pessoas que estão com este padrão de pensamento, nem sempre têm esta noção, esta consciência. E às vezes através de uma pergunta, através de um questionamento, não é? Podemos também ajudar a pessoa a conseguir identificar muito melhor, ou pelo menos com uma acuidade muito mais exata, não é? Aquilo que a está a limitar, porque de facto, não é? A síndrome do impostor pode levar aqui a uma limitação, um condicionamento, não é? Porque a pessoa se sente que não é capaz, sente que não é suficiente, normalmente tende a evitar. Não é? Ou então o outro lado, esforça-se demasiado, sendo muito perfeccionista, não quer falhar, dá imenso de si, não é? De facto a pessoa pode levar aqui também a entrar numa espiral de ansiedade, de alterações de humor, de irritabilidade, porque vive muito em função do querer provar que é boa, querer provar o contrário, não é? E isto afeta muito não só o bem-estar da pessoa, mas depois até em termos de sucesso efetivo, de desempenho. Sim, sem dúvida. Obrigada, Vânia. Eu costumo sempre muito dizer que a síndrome do impostor não nos impede de ter sucesso, mas impede-nos de sentirmos bem-sucedidos. Isso, e de Bem, isto que usufruir, dizes, não é? exatamente, Usufruir desse usufruir processo. deste merecimento. Eu acho que é muito importante esta tua distinção, porque há aqui vários aspectos. Nós podemos ir para este aspecto do evitamento, da procrastinação, o tal adiar sucessivo de tarefas, por exemplo, na faculdade, às vezes esta ideia de ter dificuldade em trabalhar em grupo, de ser aquela pessoa que deixa tudo para a última, ou de ser aquela pessoa que busca o controle todo e que quer sobrepreparar e fazer o trabalho dos colegas de grupo, que às vezes é o mais desejado nos grupos, porque aquela pessoa faz o trabalho de todos, mas que isto vem deste lugar de insegurança e não de Claro. autoritarismo. Ou não, Filipa, porque depois pessoas que normalmente querem ter ou sentem necessidade de um maior controlo também têm muito mais dificuldade na interação com os outros, não é? Criam Exatamente. aqui um isolamento que também isto afeta a qualidade de vida e afeta também as interações nos grupos de trabalho, não é? Sim, e Isto obrigada por destacar isso. Acho que essa é outra componente aqui importante na componente social, é quando nós nos sentimos sempre menos bons que os outros, piores que os outros, e tendemos muito a nos reger pela uma lente de comparação, e isto é algo muito presente na síndrome do impostor, estamos permanentemente a nos comparar com os outros, portanto não há isso da inspiração, há a comparação, portanto há alguém que é melhor do que eu, há alguém que é mais competente do que eu, há alguém que é mais rápido do que eu, e isso diz sempre qualquer coisa do meu valor. Há este grande evitamento de elogios, há esta não capacidade de se receber elogios, e isso deixa-nos num lugar muito vulnerável, como a Vânia aqui nos trazia, para outras questões em termos de doença psicológica, para perturbações do humor, para perturbações de ansiedade, para burnout e outras alterações. Beatriz, queria-te aqui trazer esta questão, pensando em estudantes universitários e afunilando para este grupo, o que é que tu sentes na tua perspectiva que podem ser os principais fatores, numa linha até pessoal e numa linha também institucional, pensando na realidade dos estudantes universitários, que podem eventualmente
contribuir para o desenvolvimento ou até para a agudização da síndrome do impostor. Ok. Portanto, aqui tendo em conta um bocadinho mais a experiência no estágio curricular do que neste, né? Que é mais nesse que eu vou abordar. hum, Aquilo que eu via muito era sobretudo a comparação. Hum, é eu sinto que todos os ambientes e todos portanto, todas as fases do ensino, desde o do ensino primário, portanto, claro que no ensino primário isto não é tão evidente, mas já começa aí a haver muita comparação de tens que ser melhor que este e as notas é que te definem e há muito esta comparação. Eu posso partilhar, mesmo a nível pessoal, que eu tenho, portanto, uma irmã mais nova, ela está no quarto ano, mas penso que foi o ano passado, se não me engano. Ela chegou a ter um estado tão elevado de ansiedade com um teste que vomitou. Ninguém sabia porque é que ela vomitou. Diziam é uma virose, é uma virose. Eu dizia não é uma virose. Claramente que isto é ansiedade e é notória e assusta-me o quão cedo isto já começa. Eu acho que é sobretudo esta comparação, esta ter que ser a melhor, porque se eu não tiver a melhor nota nisto, eu sou uma desgraça, sou uma fraca, sou uma inútil. Acho que é mesmo muito este cariz de competição que começa na escola e depois no mercado de trabalho é assustadoramente muito mais evidente. Acho que para além disto também começa muito também nos próprios docentes, na equipa de. Os professores não estão preparados para isto. Eu sinto que muitas vezes portanto, eu sinto que, e não sei, lá está, aqui já não sei se será ou não, mas mesmo nos cursos de educação, portanto, quando se preparam os professores, eu sinto que a vertente de saúde mental devia ser muito, muito, muito mais abordada, porque é mais importante a vertente humana do que a vertente de passar a matéria toda e que os alunos aprendam a matéria e que aprendam os conceitos. Portanto, cada aluno é um aluno. Esta parte da competição, acho que, portanto, a maneira como são feitas as avaliações, tudo isto, já podia sim ter sido alterado. Portanto, por exemplo, no ensino superior, a maior parte das minhas avaliações eram escolha múltipla, portanto, decorar, chapar, decorar, chapar. E depois era muito, lá está, quem tinha a melhor nota ia para os melhores mestrados, quem tinha a melhor nota podia ter o melhor tema de tese, e é sempre à base da competição, é sempre quem tem as melhores coisas vai para os melhores sítios. E acho que isto está muito errado, é aqui que começa. E depois isto passa para uma parte mais intrapessoal do que interpessoal. Portanto, a pessoa começa a querer ser a melhor, a melhor, a melhor, e depois é aquilo que a Vânia disse, ou uma procrastinação, um evitamento de também é o medo que eu não quero enfrentar isto, ou o outro lado, esforço excessivo. E com este esforço excessivo, eu acredito que só fazendo este esforço e só quase que me matando a trabalhar ou a estudar é que eu consigo alcançar os mesmos resultados que as outras pessoas. E andamos todos nesta luta, mas é engraçado porque toda a gente se compara, mas se calhar anda toda a gente nesta mesma luta, não é? E mesmo que hajam pessoas que até se calhar não precisem de tanto, não é tanto esforço, todos somos diferentes. Acho que é aí que começa. Se calhar há pessoas que, ok, na aula percebem o professor, entendem os conceitos, há outras que precisam de aprofundar em casa. Mas lá está, é nisto que eu acho que também a parte da docência não está tão preparada, e acho que se devia sim ter mais atenção não digo portanto, não ser uma sociedade tão individualista e ser algo mais grupal, de se todos trabalharmos em conjunto, se calhar temos resultados melhores do que sozinhos e a competir uns com os outros. Uhum. Sem dúvida, ou seja, são nestas sementes, como tu dizes, que se calhar estenderia bem logo do jardim de infância, não é? Esta nossa confusão entre aquilo que nós somos e a capacidade que nós temos de fazer algumas coisas, não é? E sendo que há múltiplas inteligências, não existem só uma ou duas, inteligência em português, inteligência em matemática, há múltiplas inteligências, e se calhar acrescentaria só esta questão de que, para além, como tu dizes, e eu concordo plenamente, e acho que a Bárbara e a Vânia também, não só em termos da comparação e da competição, como da não permissão para errar, não é? Nós parece que abominamos ao longo da nossa vida errar, ensinam-nos que errar é mau, é perigoso, diz qualquer coisa de muito mau sobre nós, e portanto nós avançamos e muitas vezes ouço estes objetivos o meu objetivo é não errar em nada neste projeto, é ter uma relação onde eu acerto à primeira. Não há vida sem erro, não é? Portanto, se alguém está aqui a nos ouvir que acha que pode escapulir-se a qualquer tipo de erro, pronto, portanto, a ideia é que nós também precisamos de aprender a errar e aprender com os erros e criar aqui uma relação diferente com isso. Bárbara, estava aqui a pensar, e acho que a tua experiência também pode ser aqui interessante. Nós temos, no fundo, aqui vários mundos que se cruzam, porque
nós temos os professores universitários a modelarem aqui os estudantes universitários, sendo que eles próprios também são adultos que têm uma história que provavelmente vem deste paradigma da comparação, da competição e em que o erro é mau. Eles próprios vivem num sistema profissional que muitas vezes também não é o mais saudável e faz com que eles também estejam cansados, para não dizer às vezes esgotados, às vezes não se sintam reconhecidos, vistos, tidos em consideração. E depois temos famílias destes estudantes universitários que também estão inseridos numa comunidade e em sistemas profissionais que também se vão guiando mais ou menos pelas mesmas premissas. Então queria-te ouvir no fundo sobre qual é que é a tua percepção de como estes vários fatores se vão aqui interinfluenciando uns aos outros e sobretudo qual é que é a reflexão crítica que tu fazes sobre isto, até num sentido, se quiseres, mais esperançoso, de que desafios é que nós temos e o que é que podem ser aqui pontas de esperança, que é para aí que já vamos começar depois a virar para as soluções e para as estratégias. Ok, antes de responder à tua questão, eu também gostava aqui de acrescentar um ponto que pelo menos eu identifico muito, era aquilo que eu sempre sentia muito no caso do síndrome de impostor, que é nenhum feito é porque nós temos valor ou porque nós conseguimos. Todos os feitos são devido a fatores externos. Ou eu entrei no mestrado porque se calhar não concorreu assim tanta gente, ou porque Exatamente. os melhores afinal foram para outro mestrado, não foram para Tiveste aquilo. sorte. Tiveste sorte. Exatamente, é muito baseado na sorte, eu consegui aquele trabalho, mas era porque as pessoas ainda não viram bem quem é que eu sou. Eu consegui enganar muito bem as pessoas e vai chegar aqui a uma altura em que vão perceber que eu sou uma fraude e a minha máscara quase que vai cair. Portanto, aqui quem tem síndrome de impostor também vive muito como se fosse uma máscara e estar constantemente no sufoco de eu tenho que continuar a ser boa, portanto, aquela sobrecompensação de fazer esforço cada vez maior para não verem que eu sou uma fraude, ou tentar esconder-me ao máximo, também para não estar vulnerável e as pessoas não verem que eu consigo falhar, etc. Algo que eu acho que então nos professores universitários, pelo menos a minha experiência é que o professor universitário é quase intocável. Quem acaba por lecionar é aquela pessoa que tem os conhecimentos todos, é a pessoa que está mais equilibrada que mais tudo. Muitas vezes não damos também a possibilidade e não há a cultura de que os professores, especialmente os professores universitários, apesar de serem expertos na sua área, porque é por isso que eles estão ali a lecionar e foram escolhidos para lecionar, têm também aqui e podem ter aqui problemas de saúde mental, mesmo sendo psicólogos ou serem aqui docentes de psicologia, que podem ter as suas dúvidas, que podem não ser detentores do saber todo. Portanto, acho, por exemplo, professores universitários estão sempre muito sob a pressão, pelo menos a minha visão, de que têm que ser os detentores de todo o conhecimento e não podem ter dúvidas de nada, e se tiverem uma dúvida, quase que são julgados, é logo ali o valor deles é posto à prova. Relativamente aqui ao mundo do trabalho, e eu, por acaso, quando entrei no mundo do trabalho, para mim foi aqui um choque quando comecei a perceber de gestores de grandes empresas, CEOs, CFOs, vocês têm dúvidas? Como assim vocês também não estão super inteirados de tudo e têm a solução para tudo? Ou seja, têm tantas, as mesmas dúvidas e os mesmos problemas que eu, na verdade, que eu não tenho experiência e é possível discutirmos em conjunto aqui uma solução. Portanto, acho que nós estamos todos sobre o leque do síndrome de impostor e é aquilo que a Beatriz um bocadinho diz, temos todos, mas andamos todos a comparar-nos, andamos todos a fugir do tema e a tentar ocultar de todos aqui essa situação. Acho que muito aqui na psicologia acontece muito esta comparação e acho que é importante trazer também aqui a minha experiência nesse caso. Eu tive colegas que foram para vários campos da psicologia, educação de trabalho ou aqui clínica da saúde, e a comparação de aquele está naquele estágio, aquele já é formador na área não sei do quê, ou aquele já está na equipa de não sei de quem, que tem sido visto nas redes sociais e é que é uma pessoa que eu gosto tanto, e começa, para nós, psicólogos, para quem está aqui a começar, quem, por exemplo, mudou de área e que não está desde o início do mestrado na mesma área, acaba por ser muitas vezes sufocante e às vezes é aqui o medo de arriscar que os profissionais têm da comparação. E as redes sociais, então, eu sinto que às vezes preciso fazer mesmo aqui um detox
Porque acho que agora construiu-se tanto aqui a mentalidade correta de falar de saúde mental, em que se fala às vezes em tantos temas, tantas vezes, que pelo menos para mim, enquanto profissional de saúde mental, às vezes preciso de um break das pessoas que falam de saúde mental. Porque também é muito eu já consegui isto e fiz aquilo e ganhei o prémio não sei das quantas e a equipa. Portanto, acho que começa-se aqui cada vez mais a tentar acabar com uma cultura tóxica nas redes sociais, da perfeição e da comparação. Ainda acaba por existir, porque as pessoas querem partilhar o bom da sua vida. São poucas as pessoas que têm a vulnerabilidade e a vontade de dizer atenção, que isto não é um mar de rosas. Uhum. Portanto, eu acho que a nível de soluções, a solução é difícil quando falamos de saúde mental e quando falamos em pessoas. Não há aqui uma regra, não há uma solução milagrosa, senão era fácil. O Mas papel tu do pensares, psicólogo. claro, mas tu pensares, por exemplo, nas instituições de ensino superior, e pensando aqui um bocadinho, mantendo este foco nos estudos universitários, o que é que da tua, e tu tens esta perspectiva também bastante transversal de várias áreas, com base na tua experiência e mesmo na tua perspectiva, na tua formação, o que é que tu sentes que poderiam, as instituições de ensino superior poderiam promover, ou o que é que poderiam deixar de promover também, que pudessem de alguma forma promover aqui, fomentar um ambiente mais saudável, psicologicamente, mais inclusivo, para que no fundo não houvesse um terreno tão fértil para a síndrome do impostor. Primeiro, a comparação de notas. Ou seja, acho que ainda o nosso sistema de ensino está muito baseado em notas. Não quer dizer que quem tenha um 20 seja a pessoa que tenha mais conhecimento daquela matéria. Uma coisa que o mercado de trabalho está a preparar cada vez mais é ignorar as notas. Ou seja, cada vez mais grandes empresas procuram, ok, estudantes que tiveram notas razoáveis, mas já não estamos a falar de estudantes que tiveram 19, 20, 17, muitas vezes a 6 na universidade, procuram o ser humano, as competências socio-emocionais, socioculturais e também as competências interpessoais entre as pessoas. Cada vez mais, e eu durante o tempo que fiz muito recrutamento e fiz com grandes empresas multinacionais, procuram muito aquele estudante que se envolve na comunidade, que faz voluntariado, que se preocupa com o outro, que está nos núcleos, que tem aqui esta vontade, neste caso, de informar os colegas sobre, por exemplo, o síndrome de impostor ou outras questões que estão presentes. E acho que isso cada vez mais tem que ser transmitido para a universidade. Por exemplo, na seleção e, neste caso, no ingresso da faculdade, para mim, há muita coisa que está errada. Acho que nós baseamos pessoas em números, começa logo por aí aqui uma comparação tóxica, que é sempre eu tenho que ter 20 e sou só boa se tenho 20. Uma pessoa que tem 15, se calhar está tão ou mais informada que a outra pessoa sobre aquele tema. E eu costumo dizer e costumava dizer quando faço mentoria que a parte técnica toda a gente a consegue, com mais ou menos esforço. Agora, o ser humano está predisposto a trabalhar em equipa, a ajudar o outro, a ter empatia pelo colega que tem um dia mau e que se calhar vou ter que fazer um extra mile porque aquele colega não está tão bem. Isso não é qualquer pessoa que tem, e são competências que precisam ser também trabalhadas. Portanto, eu acho que começa muito, primeiro, essa mentalidade que é difícil mudar, mas acho que estratégias um bocadinho mais fáceis é criar, por exemplo, fóruns de discussão sobre saúde mental, sobre como é que os alunos se sentem, tentar criar aqui, ou deitar abaixo esta barreira entre o professor que não sente e que é intocável e o estudante que tem dúvidas e que às vezes também gostava de ouvir a parte pessoal do professor. Acho que são aqui estratégias um bocadinho mais simples do que propriamente neste momento mudar toda uma mentalidade que não é Uhum. possível, mas eu vejo um bocadinho por aí. Sem dúvida. Sim, as próprias associações de estudantes e tudo aquilo que possa fomentar conexão e cooperação entre os estudantes, uma rede de suporte, que é, lá está, nos sentirmos conectados e com este sentimento de pertença, é altamente protetor para a doença mental. Beatriz, tinhas levantado aqui a mão, traz-nos aqui também o teu parecer e até à boleia disto que estamos aqui a falar, se quiseres também contribuir com estratégias que te pareçam que os institutos de ensino, de uma forma geral, mas neste caso em particular as universidades, poderiam implementar e até os estudantes que aqui estão a nos ouvir poderiam sugerir nas suas faculdades ser implementado, ou eles próprios também de alguma forma proativamente dinamizarem. Que tipo de iniciativas é que tu também consideras aqui úteis? Pronto, eu tinha levantado a mão num outro tema, mas entretanto eu ouço falar e apetece-me também falar, portanto tenho muito. Força, força, força. O primeiro tema foi quando ouvi aqui a Bárbara a falar das redes sociais. É engraçado porque nas redes sociais, principalmente até agora estas
Há muito mais páginas cada vez de saúde mental e, nomeadamente, eu tenho uma e é engraçado porque eu estou a ter um bloqueio, mesmo por causa do síndrome do impostor, na minha página do Instagram. Portanto, é aquela questão de, não, isto tem que ser perfeito porque já há muitas páginas no Instagram e isto tem que ser perfeito e então eu não avanço nem quase que nem saio da cepa torta, como se costuma dizer. Então, estava aqui a identificar com o que a Bárbara disse. Sim. Mas aqui em relação às estratégias, eu acho que é muito importante atuar mais na prevenção do que na remediação dos danos. Neste momento temos que remediar os danos, claro que sim, mas nós, por exemplo, no Salzuc, no meu estágio, tínhamos muitos programas quase de prevenção, os grupos de terapêuticos, portanto, era tudo numa perspectiva mais de prevenção do que propriamente de intervenção. Só que lá está, é assustador ver como eu não sei como é que é possível portanto, em toda a universidade, aquilo era quase que todos os estudantes já tinham mandado e-mail para os serviços de ação social para uma consulta de psicologia por problemas de saúde mental. E lá está, isto acho que no ensino secundário piora muito e, portanto, eu acho que as Sim. faculdades deviam investir todas em consultas de psicologia, porque, por exemplo, na Universidade de Coimbra, onde eu tenho o maior conhecimento, ah, só há, portanto, há consultas, pelo menos na Faculdade de Psicologia, eu sei que há, mas noutras faculdades não há, ou seja, nas faculdades, nos polos não há, só há no polo central, portanto a universidade dinamiza, mas eu acho que é isto que falta, depois não há psicólogos para abranger todo o leque de estudantes, e mesmo, por exemplo, acho que não só já no ensino superior, mas também no ensino básico, primário, tudo, era importante ter, portanto, todas as crianças irem ver um psicólogo, não no sentido, porque nós assumimos sempre, ir ao psicólogo é porque eu já tenho que ter uma doença mental, tenho que ser maluquinho, é quase isto. E não, porque é que nós fazemos consultas de rotina de medicina, não é? De saúde física e não de saúde psicológica, saúde mental. Acho que seria Prevenção, mais não por é? aqui, prevenção do que propriamente a intervenção. E Sim. pronto, acho que isto é muito importante e não. Sem dúvida, Beatriz. O meio copo cheio, eventualmente, de nós termos um grande crescente de páginas de saúde mental, de profissionais fidedignos, inscritos na ordem, como aqui há bocadinho estava a ser referido, pode ser também este, que é a literacia em saúde, neste momento está mais acessível. E Uhum. aí, lá está, as associações de estudantes, alunos interessados, podem fazer grupos de trabalho, grupos de discussão, podem trazer esta ideia de, olha, uma vez por semana vamos nos reunir aqui ao final de sexta-feira, vamos conversar, vamos tocar uma guitarra, vamos ficar aqui a petiscar alguma coisa e enquanto isso falamos todas as semanas sobre qualquer coisa que nos acrescente valor, até porque, e a Bárbara estava a trazer essa referência, o Fórum Económico mostra que as competências que vão ser mais relevantes e estratégicas nos próximos anos em termos do mercado de trabalho, a toda a gente fala da inteligência artificial, mas a verdade é que essa listagem está recheada de competências emocionais e sociais e, portanto, tratamos mais de capacidade de resolver conflitos, capacidade de resolver problemas, a capacidade de adaptação, de lidar com a imprevisibilidade, a resiliência, mantermos motivados mesmo quando as coisas não correm bem. Portanto, há aqui a capacidade de cooperação, trabalharmos uns com os outros, há muitas competências e, portanto, também deixar só essa nota, que é, às vezes não temos que começar pelo mais difícil ou por aquilo que está fora do nosso campo de ação, podemos começar pelo nosso poder individual, trazer grupos de discussão, partilhar e às vezes partilhar com os colegas na faculdade, associação de estudantes, olha esta notícia, olha este post desta profissional, olha um quiz que fizeram e que nós todos podemos fazer, vamos convidar uma psicóloga a verificar, se calhar não nos cobra nada para vir cá e uma vez por mês temos uma mesa redonda com uma psicóloga cá e isso pode ser tão, tão, tão importante, não é? Porque na verdade é que sobretudo também na transição para o mercado de trabalho, às vezes há muitos workshops da preparação para as entrevistas e a Nádia estava numa faculdade e perguntava, então como é que são os vossos workshops para as entrevistas? É um workshop focado na questão técnica, ou seja, como é que eu me devo comportar, o que é que eu devo dizer, o que é que eu não devo dizer, que perguntas é que eu posso fazer, e eu perguntava, sim, mas e olha, e se tu tiveres a ter uma crise de ansiedade? Antes, sabes o que é uma crise de ansiedade? Sabes identificar uma crise de ansiedade? E se estiveres a ter uma, o teu cérebro vai bloquear. Portanto, como é que vais lidar com isso? Então, às vezes é nós também trazermos essa necessidade para dentro das nossas universidades de, olha, é muito importante eu saber o que dizer e não dizer, mas eu também quero é saber como é que eu regulo aquilo que eu vou estar a sentir daquele nervoso miudinho
e esta vozinha que me vai estar a dizer não vais ser capaz, não vais ser capaz, não vais ser capaz, e isso é muito importante. Vânia, queria-te ouvir, e para todos aqueles estudantes que nos estão agora aqui a ouvir e que nos vão ouvir também depois na sessão gravada, o que é que tu queres destacar como sinais de alerta que algum estudante universitário, que seja importante saber, assim, 3, 4, 5 sinais de alerta que podem ser efetivamente sinais para pedir ajuda a um profissional de saúde mental, a um psicólogo clínico? O que é que tu gostarias de destacar como principais, 5 ou 6 principais sinais de alerta? Eu acho que como principais sinais de alerta é mesmo esta crença da autoeficácia diminuída, baixa autoestima, insegurança, que muitas vezes gera, não é? Sentimentos de ansiedade, e de alterações de humor muito, muito significativas, um pessimismo até muitas vezes em relação àquilo que se aproxima, sobretudo nas fases de transição. Eu acho que isto leva normalmente a um desgaste, a um sofrimento psicológico que merece e precisa de ser trabalhado. Deixa-me só acrescentar, Filipa, há bocadinho em termos de estratégias, eu concordo plenamente com tudo o que disseram, apesar de achar que nos últimos tempos tem sido feito algum esforço para alargar a cobertura de serviços ao nível da promoção de saúde mental, não só com a medida dos cheques psicólogos, não é? Em que os alunos têm consultas de psicologia gratuita, alunos do ensino. Sim, mas temos muitos colegas que são prestadores da medida, eu própria também sou. Sim, mas visto os asteriscos do cheque psicólogo. Sim, sim, mas mesmo assim dá uma cobertura interessante, não é? Para uma grande parte dos estudantes. É óbvio que aqueles casos mais específicos em que seja necessário encaminhar para o SNS, não há resposta, não é? Porque os cuidados subprimários estão sobrecarregados e de facto aí é mais Não, difícil. e sobretudo a questão aqui, que eu concordo contigo, é uma excelente medida do cheque psicólogo, estava a falar dos asteriscos no sentido em que exclui estudantes que tenham consumo de substâncias, Sim, exclui estudantes que tenham essas queixas há mais de 12 meses, sim. E ou quatro seja, no mais fundo eu tenho falado com muitos que dizem, eu vou e minto. pronto, e de facto não é correto, mas eu percebo porque também na comunidade não há resposta, não é? Mas mesmo a linha de apoio à saúde mental, que pronto, que do ensino superior é uma medida nova, mas Uhum. penso que secundário e básico houvesse um rácio, não é, de um psicólogo para 500 conforme se perspectiva, não é? Mas acho que já está a haver, pelo menos na minha perspectiva, acho que há um esforço, não é, para caminhar numa cobertura maior. Agora, realmente acho que há aqui sinais de alarme que devem de levar qualquer estudante, qualquer pessoa a procurar de facto ajuda, não é? Até porque o facto de não nos sentirmos capazes e competentes, ou de nos esforçarmos demasiado, não é? E estarmos naquela cobrança permanente de sermos perfeitos, não é bom indicador de saúde mental para ninguém. Portanto, acho que Uhum. é muito importante Obrigada. essa observação e esse olhar atento. Obrigada, Vânia. Sim, e vamos entrar aqui também na última pergunta que queremos que seja aqui assim, mais capacitadora e que traga esperança a todos aqueles que nos ouvem, mas deixar aqui só esta nota que efetivamente a síndrome do impostor em quadros mais gravosos às vezes leva-nos a achar que como não temos valor não andamos aqui a fazer nada e portanto não fazemos assim tanta falta ou pelo contrário somos uns falhados ou umas falhadas, um estorvo e só deixar aqui esta nota de que este tipo de pensamentos não são para ignorar e todo e qualquer pensamento, por mais breve e momentâneo que seja, em que nós não queiramos voltar a acordar ou até possamos evoluir para pensar fazer mal a nós próprios, isso sem dúvida que vale a pena, como a Vânia dizia, usarmos aqui a nossa linha de saúde 24 e no imediato usarmos uma linha de apoio, usarmos a linha de saúde 24, que neste momento tem uma equipa de psicólogos 24 horas à disposição. Portanto, não há capacidade financeira no imediato para um psicólogo no privado, tem que haver sempre outra solução e, novamente, usem e abusem das redes sociais neste também bom sentido, que é, nem que seja mandarem uma mensagem a uma profissional de saúde mental e dizerem ajuda-me só aqui a pensar que soluções e recursos é que eu posso ter, porque mesmo pessoas que trabalham no privado, como muitas de nós, também efetivamente têm aqui soluções de responsabilidade social, têm pontos e têm outros recursos que podem ajudar e acho que nenhuma de nós nunca vai negar ajuda a quem realmente precisa, portanto, deixar aqui também essa nota. Para terminar, queria-vos ouvir às 3 e queria que cada uma de vocês pudesse aqui destacar
duas ou três estratégias assim muito simples, práticas, estratégias práticas que cada estudante que nos esteja a ouvir possa aplicar no seu dia a dia para contrariar este tipo de pensamento que nos leva a questionar o nosso valor. Portanto, três comportamentos, três hábitos, três estratégias, três recursos que nós possamos implementar e aquilo que vos vou pedir é que tentem só depois não se repetir, que é para no fim nós termos aqui um conjunto diversificado de estratégias. Portanto, Bárbara, se calhar começo aqui por ti. Duas ou três estratégias que chave na mão, que as pessoas estejam a ouvir e que podem começar hoje a fazer. Ok, acho que visto que são criadas aqui crenças e são crenças que nós temos de incapacidade e aqui de nós não conseguirmos, não sou capaz, não sou competente, não mereço isto, acho que é sempre importante nós pararmos durante 10 segundos e questionarmos o que estamos a pensar, ou seja, questionar estes pensamentos automáticos que depois aqui com a ajuda de um psicólogo conseguimos perceber aqui as crenças que estão envolvidas, mas aquele pensamento que nos vem logo muito negativo de eu não vou fazer isto, eu não consigo, tentar, eu costumo usar uma escala de 0 a 100, o quão verídico é este pensamento, o quão real é este pensamento. Se é um 20%, se calhar não é assim tão real, portanto, que outras maneiras é que eu tenho de ver esta situação? Que outras maneiras é que eu posso agir e atuar? Outra técnica que eu costumo utilizar muito e que gosto, no caso, eu costumo usar e dizer que é o potinho das emoções, vou-lhe chamar aqui o potinho das conquistas. Ou seja, o que nós formos conquistando e o que nós conseguirmos de bom e que nós ambicionamos, escrever, eu sou muito adepta do escrever, caneta e papel e colocar nesse potinho de eu consegui fazer isto. Eu, quando tiver duvidado de mim ou quando tiver duvidado das minhas capacidades, eu vou àquele potinho e tenho um conjunto de coisas que eu já consegui, com o meu esforço, com o meu trabalho, e acho que isso aqui também acaba por ser uma boa estratégia. E acho que é muito aqui o recorrermos ao outro, falarmos com o outro, termos aqui um familiar, um amigo, um colega com o qual estamos mais à vontade, e explicar o que estamos a sentir. Como a Filipa disse, inicialmente a síndrome do impostor não está aqui no nosso DSM, ou seja, não está nos nossos manuais de diagnóstico, mas esta síndrome repetidamente pode nos levar também ao desenvolvimento de perturbações mentais, de doença mental, perturbações de ansiedade, perturbações depressivas. Portanto, é muito importante nós aqui falarmos, porque depois se deixarmos arrastar isto, se deixarmos aqui que isto nos corroa um bocadinho, vamos chegar aqui a uma altura, como a Filipa disse, que muitas vezes vamos também pôr em causa aqui a nossa integridade, ou podemos pensar em pôr a nossa integridade e a nossa vida em risco. Portanto, o falar com o outro, o tentar pedir ajuda ao outro, muitas vezes pode ser só aqui um amigo, tentar fazer isso. Excelente, obrigada, Bárbara. Então, três estratégias, não sei se anotaram, mas depois já vamos recapitular, mas para já, questionar pensamentos com toda esta curiosidade e expansão, queremos lá está, ganhar aqui flexibilidade mental, não é? Esta questão também do pote das conquistas, bora lá escrever não só os nossos defeitos, que somos muito rápidas a conseguir identificá-los, mas a reconhecer ao final de cada dia, também não são coisas dignas de Nobel, são pequenas coisas, mas em que podemos, lá está, destacar o nosso valor e reconhecê-lo e falarmos com o outro, não nos fecharmos na nossa concha, falarmos com o outro. Beatriz, o que é que tu destacarias duas ou três estratégias chave na mão, que as pessoas podem começar hoje a implementar? Então, pronto, eu acho que nós vivemos muito sempre no amanhã e no que é que eu vou fazer e onde é que eu quero chegar com isto. E acho que uma estratégia muito, muito boa é nós começarmos a ter mais consciência do dia em que estamos, do momento em que estamos, portanto, é o chamado mindfulness, não é? O viver no momento presente. E acho que aqui o mindfulness e a autocompaixão, portanto, os dois aliados, são uma excelente estratégia, que é basicamente, e é como eu digo em consulta sempre, tipo, palmadinha nas costas, conseguiste, boa. Portanto, é o valorizar, mesmo que seja mínimo. Eu acho que, eu, por exemplo, a minha experiência em consulta é que às vezes eu elogio, os meus utentes por coisas que eles fizeram, eles ficam a olhar para mim mas isto nem foi nada, não é? E acho que é nós tomarmos consciência que no aqui e no agora nós estamos se calhar estamos a perder momentos, estamos a perder emoções positivas que podiam estar a aparecer porque estamos sempre a pensar no amanhã e qual é que vai ser o meu resultado e o que é que eu tenho que fazer e, portanto, é recentrar um bocadinho mais,
pensar mais no hoje, no que é que eu vou fazer hoje. Ok, estou a estudar para um teste que estou com muito medo da nota, estou com muito medo de chumbar. Então, e se eu pensar antes naquilo que eu estou a aprender, portanto, naquilo que eu estou a ler, nos conceitos que eu depois, enquanto futura profissional, vou ter que aplicar. Mesmo que eu não tire um 20, mesmo que eu tire uma nota mais fraquinha, pelo menos estou mais focada nos conceitos e um dia serei uma excelente profissional. E não tenho, não é a nota que diz nada, né? Como a Bárbara também disse há bocadinho. E eu sofri isso na pele, portanto, eu fui a uma entrevista de emprego, no caso aqui para o estágio, e é engraçado porque concorreu comigo a melhor aluna da minha turma. E eu, na entrevista, estava tipo, pronto, já fui, já fui. E é engraçado que por acaso até fiquei eu, e aí o meu síndrome da impostora atacou forte e feio na entrevista, estava tipo, pronto, já não vou. Mas lá está. É nós valorizarmos um bocadinho mais estas capacidades mais humanas, mais do Uhum, o que é que eu sei, o que é que eu sou capaz do que o resultado final. E a uhum, autocompaixão é muito, mesmo que pareça mínimo, se eu me elogiar, não é? Se eu conseguir perceber uau, o que eu acabei de fazer, não é? Isto depois vai se tornando mais automático e eu consigo estar muito mais consciente do momento presente do que propriamente do futuro, que acho que uhum. andamos sempre nesta luta, todos. Exato, sem dúvida. Obrigada, Beatriz. Coisas aqui importantes. Aqui e agora, este foco no que é que somos e não nas nossas notas ou na nossa conta bancária ou no nosso número de seguidores ou no nosso tamanho de cintura, tudo métricas que são externas e esta questão da autocompaixão, uma palavra mais gentil para connosco. Vânia, 2 ou 3 estratégias para terminarmos. E no que toca a esta questão da gentileza, eu acho que promover aqui os autocuidados, não é? Promover a nossa saúde e o nosso bem-estar de uma perspectiva global é muito importante, sobretudo nos momentos de tensão, de ansiedade ou nos momentos em que sentimos de facto que não estamos a ser capazes de corresponder àquilo que são os desafios. Por outro lado, ver sempre os desafios como oportunidades, tudo é um processo, tudo é uma aprendizagem, não é? Todos nós falhamos e é na falha e é no erro que nós também mobilizamos outras competências, que desenvolvemos, que ganhamos outra maturidade e outra resistência também à frustração, que é muito importante, não é? Porque se for Uhum, tudo perfeito, se correr sempre tudo muito bem, nós não vamos conseguir desenvolver esta competência fantástica, que é mesmo muito importante, da resiliência, não é? Portanto, a resistência à frustração, isto é muito, muito importante. E depois, como nós costumamos dizer no coaching, não é? Foco na solução, foco sempre na solução e não no problema, não é? Isto também nos ajuda a perspectivar, a criar eventualmente metas mais realistas, não é? A celebrar também conquistas de uma forma mais consciente. Portanto, o foco na solução eu acho que tem que ser sempre uhum. por aí. Sem dúvida. Pegarmos aqui Uma neste coisa, exemplo da Filipe, que Beatriz, me não é? lembro. Estarmos na entrevista de emprego a dizermos o que queremos que aconteça e não aquilo que nós não queremos que aconteça. Isso, naturalmente, controlar um Beatriz, bocadinho aqui o nosso discurso interno também. exatamente. Beatriz, queres acrescentar alguma coisa? Sim. Portanto, ai, agora eu estou aqui baralhada porque me esqueci o que é que eu ia dizer. Sem problema. Estamos aqui já também, já Já nesta sei, reta final já sei o mas que é. força, força. Pronto, então é que às vezes nós temos muita tendência a desvalorizar os nossos sinais de alerta. Por exemplo, estou mais triste, estou mais ansioso e desvalorizamos muito. Eu acho que a das maiores dicas que podemos dar mais do que, porque às vezes é muito, ok, nós podemos dar soluções, mas é preciso todo um trabalho, do que só pôr pensinhos rápidos nas feridas, é preciso todo um trabalho mais de raiz. E acho que é identificar que não estou bem, está tudo bem não estar bem, ir a um psicólogo não é, sinal de loucura, como as pessoas sinalizam, e acho que qualquer sinal que eu veja que está a impactar na minha vida mais do que é suposto, mais do que deveria, e a condicionar coisas que eu fazia antes que não faço agora, ou coisas que eu gostaria de fazer e não consigo. Eu acho que mais do que estas soluções, não é? Isto é para estados mais levianos, digamos assim, não tanto para estes estados mais avançados. E acho que nisto é importante é procurar um psicólogo, porque isto tem tudo a ver com a nossa visão de nós próprios, do mundo, dos outros, Uhum. e isso é que é importante tornar consciente de, e não tanto o meu padrão comportamental. Os comportamentos são uma consequência daquilo que se passa na minha mente, não é? E daquilo que eu já vivi na vida. Portanto, acho que é muito importante Uhum. procurar um psicólogo sempre, mesmo que eu não esteja ali naquilo que eu considero problemático. Portanto, Claro. qualquer alteração já é importante. Sim, não nos resignarmos, não é? Não nos acomodarmos ao nosso desconforto e esta ideia de, pois, vai-se andando, mas quem não? Ser feliz, esquece, isso é para os ricos, isso é para. Não é? E este é um discurso que é perigoso em qualquer idade. Olhem, ia-vos pedir, Beatriz, Bárbara e Vânia, precisamente porque precisamos aqui também de redes de contacto e de
fontes fidedignas, que coloquem aqui um link ou da vossa página do Instagram ou do vosso site, para que quem nos esteja aqui a ver e possa depois ver também aqui no chat, possa nos contactar a todas. Lá está, ficam aqui com uma rede acrescida de contactos e de possibilidades de pedir ajuda, de trocarem ideias, de perguntarem. Às vezes esta ideia de será que isto se justifica eu marcar uma consulta? Por onde é que eu começo? Vou ao psiquiatra ou vou ao psicólogo? Posso esperar 9 meses por uma consulta no psicólogo ou não posso esperar? Enfim, questões variadas, e acho que vale mesmo a pena, e ficam aqui também com essa ideia. Por isso, na dúvida, mais vale feito do que perfeito, não é? Vamos todas apontar para o suficientemente bom e deitar por terra esse oásis idílico e utópico, que é a maior mentira que já nos contaram, que existe algo chamado perfeição, portanto, cuidarmos uns dos outros. E se calhar, só para terminar, há uma coisa que nós temos todos aqui, que está aqui hoje também presente, é que estamos todos ligados. Hoje estamos aqui dezenas de pessoas, dezenas de estudantes, vários profissionais, estamos todos conectados, e quando nós nos conectamos, de alguma forma também protegemos daquilo que podem ser riscos de quando ficamos isolados ou isoladas, quando ficamos na nossa bolha a acreditar às vezes nas mentiras que já nos contaram ou que nós contamos a nós próprios, e o oposto realmente da depressão não é a felicidade, se quiserem, é a ligação, é a conexão, não é? Então aqui é um fator muito grande protetor, esta conexão, nós nos sentirmos próximos uns dos outros, sentirmos que podemos contar uns com os outros, é muito protetor desta manifestação psicológica, a síndrome do impostor e de muitas outras patologias. Por isso, para mim, e foi um prazer estar aqui convosco, Beatriz, muito obrigada, Bárbara também, Vânia também. Acho que cumprimos com a nossa missão de deixar aqui uma reflexão e uma discussão produtiva, assim, sementes que ficam agora a germinar neste terreno, e espero que todos os presentes tenham apreciado, e que todos aqueles que, entretanto, também poderão rever e ver, e que a organização se sinta aqui que, pronto, foi aqui uma boa aposta neste painel. Eu também agradeço, Filipa, muito obrigado pelo convite e obrigado pela moderação. Acho que foi muito interessante, e é sempre bom analisar e partilhar e discutir, não é? Temas como estes. Obrigada. Obrigada, Vânia, também. Muito obrigada também. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Filipe, e obrigada, Vânia e Beatriz, e a todos os que estiveram presentes, claro. Boa. Organização, sente-se feliz com o resultado? Sim, eu gostava muito de Boa. agradecer a todos os presentes por terem aqui estado, e também a vocês as quatro por poderem estar aqui a dar. Como é que eu. Isto foi meio que um guia. Além de uma reflexão, também foi um guia para como lidar com um problema que é bastante frequente, especialmente para nós, em ensinos do estudante superior, porque eu, falando por mim própria, acredito que muitos dos que estão aqui presentes sentiram o mesmo. Eu identifiquei-me com muita coisa do que foi aqui dito, então acho mesmo que esta conversa e todo este momento foi mesmo muito importante, porque às vezes é mesmo isto que se precisa de ouvir. Obrigada a todos, obrigada, Mafalda, também aqui pela preparação excepcional aqui da sessão. Houve aqui trabalho de bastidores da organização, que fique só aqui também muito claro, que me facilitou a mim muito o trabalho. Portanto, obrigada, acho que foi um prazer estar convosco, e vejam como esta iniciativa é um exemplo lá está, das iniciativas e das medidas que nós falávamos, que não só ajuda a prevenir, mas também ajuda a intervir para quem se identificar aqui com algumas das problemáticas. Portanto, obrigada. Foi um gosto.